E aí, meu amor, tudo bem com você? Então, conforme diz George Orwell, quando a população, no caso os bichos, são mantidos na ignorância, são tratados como farelos, né? Você dá uma comidinha lá de vez em quando para eles se sentirem satisfeitos, é mais fácil de serem manipulados. Por quê? Porque eles não têm capacidade de raciocínio. Eles simplesmente ficam emburrecidos. Então, todo lugar que esse sistema é implantado, a receita do bolo é a mesma. Emburrecer a população e torná-las bem pobres, miseravelmente pobres. Porque daí qualquer coisinha, qualquer 2 amendoim que você ofereça, elas vão se dar satisfeitas. Então vamos continuar e ver o desfecho desse capítulo. Os porcos haviam reservado a sala dos arreios como escritório. Ali à noite estudavam carpintaria, ferraria e outras artes necessárias em livros que tinham sido trazidos da sede. Snowball também se ocupou de organizar os outros bichos no que ele chamou de comitês animais. Era infalível nessa função. Formou o comitê da produção de ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, Comitê da Reeducação dos Camaradas Silvestres, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos, o Movimento da Lã Mais Branca para as ovelhas e diversos outros, além de instituir aulas de leitura e escrita, tal como lá em 45 é hoje. Ministério disso, ministério daquilo, e nada funciona. Continuando. No geral, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas silvestres, por exemplo, falhou quase que de imediato. Elas continuaram a se comportar como antes e, quando tratadas com generosidade, simplesmente tiravam proveito disso. A gata se juntou ao comitê de reeducação e foi muito ativa por alguns dias. Foi vista em certa ocasião sentada em um telhado, conversando com pardais um pouco além do seu alcance. Dizia a eles que todos os animais eram camaradas agora, e que qualquer pardal que assim quisesse poderia se aproximar e subir em sua pata, mas os pardais mantinham distância. As aulas de leitura escrita, por outro lado, foram um sucesso estrondoso. No outono, quase todos os animais da fazenda estavam alfabetizados em algum grau. Quanto aos porcos, já sabiam ler e escrever perfeitamente. Os cachorros aprenderam a ler bastante bem, mas não estavam interessados em ler nada além dos 7 mandamentos. Muriel, a cabra, conseguia ler um pouco melhor do que os cachorros e, às vezes à noite, lia para os outros alguns fragmentos de jornais encontrados na pilha de lixo. Benjamin conseguia ler tão bem quanto qualquer porco, mas nunca praticava essa habilidade. Até onde ele sabia, costumava dizer: não havia nada que valesse a pena ser lido. Tal como hoje: ai, mas eu tenho uma preguiça de ler, ai, porque não suporto leitura, ai, porque ler me dá sono. Isso daí é o caminho certo para a ignorância. Pensa nisso, toda vez que você sentir preguiça de estudar ou de ler alguma coisa. Clover aprendeu o alfabeto inteiro, mas não conseguia formar palavras. Boxer não conseguia ir além da letra D. Era capaz de desenhar A, B, C e D com um grande casco, mas depois ficava encarando as letras com as orelhas para trás, algumas vezes balançando o topete, tentando com todas as forças se lembrar do que vinha depois, sem nunca conseguir. Em diversas ocasiões chegou a escrever as letras E, F, G, H, mas quando as aprendia, descobria ter desaprendido A, B, C e D. Por fim, decidiu se satisfazer com as primeiras 4 letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes todos os dias para refrescar a memória. Molly se recusou a aprender qualquer letra, além das que formavam seu nome. Ela desenhava as letras em caprichados arranjos de gravetos e depois os decorava com uma flor ou 2 e andava ao redor admirando o resultado. Parece aquelas pessoas, aqueles influenciadores que ficam na frente do celular fazendo selfie e falando coisas que não tem sentido, não tem proveito algum, parece? Veja só como tudo se encaixa.
Nenhum dos animais da fazenda conseguiu ir além da letra A. Descobriu-se também que os bichos mais limitados, como as ovelhas, galinhas e patos, eram incapazes de saber os 7 mandamentos de cor. Após muito refletir, Snowball declarou que os 7 mandamentos poderiam de fato ser reduzidos a uma máxima única: 4 patas bom, 2 patas ruim. Isso, ele disse, continha o princípio essencial do animalismo. Qualquer um que compreendesse totalmente aquela frase estaria salvo das influências humanas. Os pássaros no começo protestaram, pois parecia-lhes que também tinham 2 pernas. Mas Snowball provou que eles não eram assim. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Portanto, deve ser considerada uma perna. A marca distintiva do homem é a mão, o instrumento com o qual ele executa todas as suas maldades. Os pássaros não entenderam as palavras compridas que Snowball usou, mas aceitaram a explicação, e os bichos mais humildes se puseram a decorar a nova máxima: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Foi escrito na parede dos fundos dos celeiros, acima dos 7 mandamentos, e em letras maiores. Uma vez que a aprenderam decor, as ovelhas desenvolveram uma grande afeição por essa máxima. E muitas vezes, enquanto estavam nos campos, começavam a balir: 4 pernas bom, 2 pernas ruim, 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E assim ficavam por horas a fio, sem nunca se cansar. Napoleão não se interessava pelos comitês de Snowball. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser feita por aqueles que já eram adultos. Aconteceu que tanto Jessie como Bluebell haviam tido filhotes pouco depois da colheita do feno. Juntas pariram 9 robustos cãezinhos. Assim que foram desmamados, Napoleão os tirou de suas mães, dizendo que seria o responsável pela educação deles. Levou-os a um sótão que só podia ser alcançado por meio de uma escada na sala dos arreios. E lá os manteve em tal isolamento que o restante dos animais depressa esqueceu que eles existiam. O mistério do leite desaparecido logo se esclareceu. Estavam sendo misturados todos os dias a ração dos porcos. As primeiras maçãs já amadureciam e o solo do pomar cobria-se de frutos derrubados pelo vento. Os animais presumiram que as maçãs seriam, é claro, repartidas igualmente um dia. Porém, veio a ordem para que todos os frutos caídos fossem recolhidos e levados à sala dos arreios, para o consumo dos porcos. Os animais resmungaram um pouco, mas foi inútil. Todos os porcos estavam em total acordo quanto a esse ponto. Até Snowball e Napoleão. Squealer foi despachado para fornecer as devidas explicações aos demais. Camaradas, ele gritou, vocês não pensam, espero, que nós porcos estamos fazendo isso em um espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós nem gostam de leite e maçã. Eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo ao pegar esses itens é preservar a nossa saúde. Leite e maçã, isso foi provado pela ciência, camaradas, contém substâncias absolutamente necessárias ao bem-estar de um porco. Nós porcos somos trabalhadores mentais. Todo o gerenciamento e organização dessa fazenda dependem de nós. Dia e noite nós cuidamos do seu bem-estar. É por vocês que tomamos leite e comemos aquelas maçãs. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se falhássemos em nosso dever? Jones iria voltar, sim, Jones iria voltar com certeza, camaradas. Squealer gritou, quase implorando, saltitando de um lado para o outro e agitando o rabicó. Com certeza não há ninguém entre vocês que queira ver o Jones de volta. Bem, se havia alguma coisa da qual todos os animais estavam completamente seguros, era que não queriam a volta de Jones. Quando as coisas foram mostradas sob esse ângulo, eles nada mais tiveram a dizer. A importância de manter os porcos com boa saúde era por demais óbvia. Dessa forma, ficou acordado, sem mais discussões, que o leite e as maçãs caídos e também a safra principal das maçãs, quando elas amadurecessem, deveriam ser reservados apenas para os porcos. Então, 2 outras coisas aqui.
se concentrar nos jovens que são influenciáveis, então ficaria mais fácil implantar certas ideias na cabeça deles e fazê-los acreditar que os líderes tinham mais direito do que o pessoal que estava sob domínio deles. O que você acha? Isso tem fundamento ou não? Isso tem alguma coisa a ver com as coisas que você anda observando por aí no mundo afora, onde o comunismo foi implantado ou não? É uma pergunta de retórica. Esse todo primeiro comentário fixo tem um link para você adquirir o livro. Ele é barato, custa apenas 11 cruzeiros e esse conteúdo deve ser estudado por você, para o seu próprio bem e interesse, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o capítulo 4.